Bom dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma TPC de Ciências Humanas da equipe do Núcleo Pedagógico de Carapicuíba. Eu sou Michela Espina, estou aqui como PCNP, integrante da equipe, junto com a Ana Tomé e com a Mônica Padial. Eu sou responsável pela pasta de Geografia e também pelo Conviva. Bom dia, meninas. Bom dia, Michela. Bom dia, pessoal. Eu sou a Padial, né? Vocês já me conhecem, sou a PCNP de História e também das pastas de ERER, DSG e Aluno Imigrante. Bom trabalho a todos nós. Olá, bom dia. Eu sou Ana Tomé. Olá, bom dia. Eu sou Ana Tomé, PCNP da área de Programas e Projetos. Também aqui com as meninas de Ciências Humanas. E estamos aqui hoje para mais uma TPC. Temos um bom trabalho. Pessoal, nós vamos começar então hoje a falar sobre o tema avaliação, né? Nós trouxemos aqui a ideia de práticas avaliativas possíveis para o momento. Nós temos aqui, como sempre, os nossos combinados importantes antes de iniciarmos a nossa TPC. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ao assistir essas ATPCs, ou alguma contribuição que vocês achem necessária, vocês podem entrar em contato, né, pelos e-mails que a gente deixa aí sempre no final com vocês, ou também pelo formulário que o link está com o professor coordenador, né, de cada um, e que ele vai disponibilizar para que vocês respondam ao final dessa TPC. A gravação de hoje, assim como as demais, ela é enviada via link para o professor coordenador, para que vocês possam assistir, né? E também fica disponível, o vídeo fica disponível agora no nosso canal de Ciências Humanas no YouTube, né? O nome dele é Equipe CHT Núcleo Pedagógico Carapicuí. Depois disso, nós temos aqui o objetivo de hoje, né? A ideia que nós tentamos trazer para vocês hoje, como sempre, compartilhando, nos apoiando, né? Tanto nós aqui do núcleo, como vocês enquanto professores, a ideia é trabalhar juntos. Então, sendo assim, a gente pretende promover uma reflexão quanto às práticas avaliativas, né? Tendo em vista que isso é um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente. Então, todos nós, enquanto docentes, nós aqui do Núcleo Pedagógico e vocês nas escolas, nós temos essa perspectiva de estar juntos nos aperfeiçoando. E a partir de agora, nós temos essa prática dos ATPCs da DE mais perto de vocês. Essa TPC se justifica diante da situação que nós temos vivido, né? Que é necessário que nós tenhamos um cuidado maior quanto às tecnologias, que elas sempre estiveram aí presentes, né? De um tempo para cá, elas estão presentes conosco. Porém, essa situação que nós vivemos agora, devido ao distanciamento, nós temos outras formas que são necessárias de se observar essa tecnologia. E com isso, nós pretendemos ajudar vocês, pensarmos juntos aqui, todos nós, para cada vez mais ter uma prática avaliativa eficiente, mas também facilitadora da vida do professor no cotidiano escolar, né, que ela seja eficaz para todos, né, para os professores e também para os alunos. A nossa pauta de hoje, ela compreende essa introdução, uma sensibilização diante da nossa... Do trabalho que nós pretendemos, né, com alguns textos que nós trouxemos para vocês, a prática avaliativa em si, um passeio pelo caderno do professor, né, por enquanto, de história e de geografia, porque nós não contamos ainda com o caderno do professor do ensino médio, né, vocês sabem bem que o currículo paulista do ensino médio, ele provavelmente vai ser lançado aí
e a implementação dele começa o ano que vem, né? No final, nós temos aí, como sempre, os nossos contatos e referências. O que nós já fizemos até agora, os nossos 10 últimos ATPCs estão aí, lembrando a vocês como que nós já trabalhamos. É possível perceber que no item 2, nós já tivemos um momento que, de uma forma mais branda, nós tratamos de avaliação, então nós vamos retomar hoje, né, depois de todas essas ATPCs, não que nas outras nós não tenhamos trabalhado, até porque nós trabalhamos de uma forma sempre a perceber o processo todo, né, de aprendizagem, desde o plano de ensino, né, passando pelo plano de aula, pelo roteiro do aluno, e isso tudo compreende a avaliação. A ideia hoje é dar uma atenção maior à avaliação. Agora, nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês ao informativo número 27, da COPED. Ele saiu no dia 3 de setembro, e a partir dele, nós tivemos uma nova configuração de ATPCs. Nós temos a semana A e a semana B. Neste ATPC de hoje, do dia 15, nós estamos dentro da semana A. O que vocês estão vendo aí é uma divisão feita pela EFAP e pela COPED, para explicitar para vocês a divisão das 7 ATPCs nessa semana A. Então, nessa semana A, você tem ATPCs que a escola vai proporcionar, o professor coordenador junto com a equipe gestora vão proporcionar com pautas, com especificidades da unidade escolar. Depois, nós temos pautas proporcionadas pela DE, que é essa que nós estamos trabalhando no momento, e pautas proporcionadas pela própria EFAP, né? Assim, perfazendo o total de 7 ATPCs. O que a gente tem para dizer disso quanto à divisão? A EFAP, ela sempre mandava para a gente aquela tabela azulzinha, né, que nós mostrávamos aí, que ela tinha a divisão, o número de ATPCs, em função da carga horária atribuída de cada professor. Isso ainda não foi feito pela EFAP. Então, o núcleo pedagógico já disponibilizou, através dos e-mails oficiais das unidades escolares, essa sugestão, que ela considera o número de ATPCs em função do número de aulas atribuídas de cada professor. Então, nessa semana que nós estamos vivendo agora, que é a semana A, que vai de ontem, dia 14, até sexta-feira, dia 18, ela compreende o seguinte: quem tem 32 aulas atribuídas, né, a jornada integral, tem que fazer 7 ATPCs. A sugestão é que sejam feitos da seguinte forma: 2 da unidade escolar, 2 da DE e 3 da EFAP, independente do horário em que a sua escola oferece essas 7 ATPCs. A gente sempre diz, o interessante é que a escola cumpra a resolução oferecendo 7 ATPCs. Muitas vezes, por conta das especificidades da escola, é impossível cumprir o horário proposto pela EFAP, que é começando às 7 da manhã. Aí o PC e alguns professores podem ficar preocupados, falando, nossa, mas eu não consigo cumprir esse horário. Sendo feito um acordo de cavalheiros entre todas as partes, quando a gente diz todas as partes, nós dizemos os docentes e a equipe gestora, contanto que sejam oferecidas 7 ATPCs, às terças, 7 às quartas e 7 às quintas, respeitando as áreas, não há tanto a necessidade de seguir aquele horário, contanto que todos acompanhem as ATPCs da forma mais confortável e respeitando a sua carga horária. Quem tem jornada básica, faz 5 ATPCs. A sugestão é 2 da unidade escolar, 2 da DE e 1 pauta EFAP. Quem tem jornada inicial, faria 4 ATPCs, respeitando o seguinte: 1 da unidade escolar, 2 da DE e 1 da EFAP.
a jornada reduzida, 2D, 1 unidade escolar. E aí tem as especificidades do PEI, que cada um vai cumprindo as suas ATPCs de acordo com o que está combinado com o seu PCG e com o seu PCA. Sempre lembrando que o interessante é respeitar o número de 7 ATPCs oferecidos pela unidade escolar por dia, por área, né? Então, 7 na terça, 7 na quarta, 7 na quinta, respeitando a área. Isso seria a semana A, que nós estamos vivenciando agora. A semana B, que é a semana que começa no dia 7, termina no dia 11, começa no dia 21, termina no dia 25, a semana B, ela não compreende ATPCs com pautas fornecidas pela DE. As pautas nessa semana B, elas se dividem entre EFAP e pauta específica da unidade escolar. E aí, cada um vai conversar com o seu PC para ver como que vai ser feita essa distribuição, respeitando esse número de acordo com a carga atribuída, como está aqui. Dito isso, nós vamos novamente para a nossa já famosa aí, tabela das habilidades priorizadas. Elas continuam valendo, elas continuam disponíveis, né? Com uma nova situação que seria assim, agora nós temos o período de recuperação e aprofundamento, que mais para frente aí nós vamos falar de um outro comunicado, acho que o Apadial ou a Tomé vai falar de um outro comunicado aí, que saiu, acabou de sair, saiu sexta-feira, ele ainda está sendo veiculado, onde existem habilidades do primeiro bimestre que estão sendo sugeridas para o trabalho de recuperação, né, atividades do segundo bimestre, mas para a rotina, né, que está seguindo o currículo nesse momento de distanciamento, a gente ainda tem aqui, ó, as priorizadas do terceiro bimestre, já disponíveis para vocês, nos links aqui, e também naquela folha que a gente sempre manda para vocês, o link está lá presente. Agora, nós vamos passar aqui, ó, a Tomé vai conversar um pouquinho com vocês, para a gente iniciar realmente o nosso tema da semana, que é prática avaliativa. Bom, como a Michela comentou, nós resolvemos trazer o material, né, sobre a questão do ensino híbrido, pensando principalmente aqui no caso na área de ciências humanas, né, nessa questão que nós trouxemos nas outras ATPCs e que vocês também comentaram naquela ATPC que vocês deram feedback para a gente, né, no ao vivo, a questão do uso, né, das tecnologias e das ferramentas diversas aí nesse momento que nós estamos no ensino, né, à distância. No caso, nós trouxemos essa referência do ensino híbrido, né, a Lilian Bassiti, e não está aí no caso, né, o Edgar Morin, mas são referências aí quando a gente pega para analisar essa questão do ensino híbrido, verificar o que nós estamos fazendo, né, enquanto prática, que a gente pode considerar de práticas que fazem parte, né, desses estudos, dessas análises, né, do ensino híbrido, e verificar o que é possível dentro da realidade em que nós estamos, né? Até um dos professores, eu lembro que comentou na última ATPC como a gente iria fazer essa, né, discussão nessa questão do ensino híbrido. Nós ainda vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão do ensino híbrido, e hoje nós trouxemos a questão da avaliação, né? Então, como que a avaliação, utilizando essas várias ferramentas que vocês, né, compartilharam com a gente, as ferramentas que nós compartilhamos com vocês, como que essas ferramentas, elas auxiliam, né, no trabalho, tanto pensando em como o professor ele está analisando o desenvolvimento, né, dos alunos, e como o professor ele faz essa retomada, né? A Michela acabou ali de mostrar e de falar das habilidades, e vocês têm percebido que nós trouxemos sempre essas habilidades no caso dos 3 bimestres.
porque é aquela questão que a Padial já comentou mesmo, que é cíclico, né? A gente não consegue finalizar por si só uma determinada habilidade, né? Eu preciso recorrer a situações que nós vimos anteriormente e já, né, prever situações que nós vamos encontrar na sequência. Então, depois, no caso, a gente vai deixar disponível para vocês poderem consultar certinho para procurar essa bibliografia, mas nós vamos explorar ela não só hoje a gente vai explorar só um pequeno trecho ali, que é sobre a questão da avaliação, mas nas próximas a gente vai explorando um pouquinho mais esse estudo, essa modalidade, né, essa nova forma de trazer aí de fazer com que o aprendizado aconteça. Acho que pode pôr na outra tela, Michela. Bom, nós trouxemos, como eu falei para vocês, lá da página 134, um trecho que ele é, como eu falei, específico aí para a questão das ciências humanas, né? No caso, a ideia aqui, o que traz, né, no livro sobre essa questão das ciências humanas é justamente porque tanto no desenvolvimento das aulas, nos momentos em que você avalia esse aluno, as ciências humanas, elas não ficam só, a gente não consegue entrar somente com a objetividade, né? A gente trabalha a subjetividade. E essa questão, ela nem sempre é possível de aferir ali no momento em que você está trabalhando. Então, algumas ferramentas que nós utilizamos em sala de aula, elas nos dão o dado específico, né? E muitas vezes aquilo ali ele necessita de um trabalho maior, necessita de uma análise bem mais profunda. Aqui é chato, né, a gente fazer a leitura, mas vocês vão ver que é bem importante quando a gente pensa nos componentes da nossa área. Aí ela coloca o seguinte: de fato, esse é um segundo ponto determinante para o trabalho do professor das disciplinas humanas. O ensino híbrido insere a tecnologia, mas não exclui o docente e o espaço escolar. O contato com os colegas, a presença do professor e o ambiente da escola são também parte sólida desse modelo. Assim, nos momentos presenciais, a relação individual com os alunos permite uma constante avaliação das habilidades subjetivas que também precisam ser desenvolvidas. Mais ainda, a tecnologia não precisa excluir práticas tradicionais. De fato, pode melhorá-las. Quando um grupo de alunos prepara um vídeo para exibição, está desenvolvendo atividades semelhantes às da apresentação presencial de um trabalho, por exemplo. Além disso, esta última não precisa ser descartada. As práticas regulares devem continuar a fazer parte do ambiente escolar em alguma medida. Né? Nós trouxemos esse trecho porque ele consolida bem o que nós temos trabalhado, tanto nós aqui, quanto vocês, no momento que vocês estão trabalhando a pauta da escola, de fazer essa mistura, né, e chegar num equilíbrio. Essa é a ideia, né? Quando a gente fala, né, dentro do ensino híbrido, né, uma coisa, nossa, algo novo, nossa, como a gente vai colocar dentro das condições que a gente conhece bem, né, que nós vamos levantar agora, dentro das condições que a gente sabe que a gente tem em sala de aula, como que eu vou fazer com que isso aconteça em sala, né? Então, aqui, nesse parágrafo, a gente consegue visualizar claramente que é possível o equilíbrio, né? E a gente em sala de aula sabe que é possível o equilíbrio, né? Quantas vezes, se não todas as vezes, né, em todas as aulas, a gente propõe, né, e proporciona esse equilíbrio. É lógico que com todas as dificuldades que cada um tem, ora algo fica melhor, ou algo não, né? Mas esse repensar, né, a prática, repensar essas estratégias que nós utilizamos, utilizar a mesma ferramenta, mas com uma outra abordagem, analisar o resultado que vem a partir daquela ferramenta, é algo imprescindível, né? Então, nesse parágrafo, fica claro que o que nós sempre usamos, eu não posso deixar de lado,
tanto que muitos de vocês têm utilizado, nós também, né? Quando a gente está aqui numa TPC e a gente propõe a leitura de um trecho, é algo tradicional, né? Mas a leitura, ela não pode ficar de fora, né? E muitas vezes a ferramenta que nós utilizamos, igual agora nós estamos trabalhando a partir de uma ferramenta, né, digital, fazendo uma reunião online, mas a essência, que é pensar nessa pessoa que vai receber a informação e, a partir dali, como ela vai trabalhar essa informação, é imprescindível. Então, tanto a gente aqui, enquanto diretoria de ensino, né, no núcleo pedagógico, o professor coordenador de vocês, agora nesse momento, vocês, enquanto grupo, e na sala de aula. Então, essas práticas, né, que foram colocadas, elas, até hoje, elas têm que ser utilizadas, mas a gente vai amadurecendo e verificando que algumas ferramentas, elas podem trazer um resultado diferente do que a gente tinha anteriormente. Só para considerar, essa questão da avaliação em ciências humanas, ou no caso do livro, esse capítulo, né, ele considera essencial pensar que quando o professor ele utiliza uma ferramenta digital, né, principalmente pensando no momento que nós estamos agora, eu tenho que pensar na intencionalidade, né? Eu, enquanto professor ali, enquanto quem vai desenvolver o trabalho, eu tenho que pensar desde o início do uso dessa ferramenta até o resultado em que ela vai trazer, né? Tem ferramentas que o resultado ele é bem menor, né? E daí você, muitas vezes, vai utilizar ali como um gancho para uma sequência, né? Mas que essa intenção, ela tem que ser pensada anteriormente, porque senão fica uso pelo uso, e aí você utilizar uma ferramenta digital, como a gente já, né, comentou nos outros, por exemplo, você usar um Sway, se você não pensa na intencionalidade, né, dá na mesma de você passar um questionário, né? Então, a intencionalidade, a forma como isso é trabalhado, tem que ser bem pensado, bem planejado, para que o professor ele tenha o resultado esperado, né? E que o aluno, em cada ferramenta que ele utiliza, é lógico que ele vai se desenvolver de uma forma e vai apresentar o resultado de uma forma. Acho que o próximo, né, Michela? O próximo, só para a gente... antes da Michela trabalhar essa outra parte, que é sobre avaliação, só pensando aqui que esse capítulo do livro, que é sobre a avaliação, a gente pensa que no momento em que você está trabalhando com determinada ferramenta ou determinado instrumento, né, o aluno ele vai desenvolver uma determinada habilidade, e quando a gente fala em avaliação, né, hoje não tem como a gente deixar de lado a questão da nota, né? A gente está em um sistema que, no final do bimestre, eu tenho que apresentar uma nota. Então, já que eu estou no sistema que eu tenho que apresentar uma nota no final, né, eu tenho que pensar em como esse final, né, que é essa nota, ela não vai ser meramente uma classificação, né? Eu tenho que pensar em como eu vou conseguir avaliar que dentro daquela habilidade, aquele aluno ele se desenvolveu. E muitas vezes naquela habilidade, com aquela ferramenta, não foi possível. E aí, numa próxima habilidade, com uma determinada ferramenta, eu posso fazer o uso, né, de um conteúdo, né, ou mesmo de algum item dentro daquela habilidade que seja mais favorável para aquele aluno. Então, essa questão da avaliação, ela é bem complexa, pensando que todos nós utilizamos instrumentos
em toda a nossa trajetória aí. Só que algumas ferramentas que vêm aparecendo agora, e por isso nós trouxemos esse tema hoje, algumas ferramentas, elas não substituem, né? Eu não posso simplesmente substituir um Sway por um questionário. Eu não posso substituir simplesmente um Jamboard por um mural, né? Eu tenho que pensar dentro do uso dessa ferramenta, seja ela tradicional ou não, qual é a intencionalidade que eu tenho dentro do desenvolvimento daquela habilidade. Por isso que nós, né, a gente tem trazido sempre as habilidades, porque essa questão de avaliar dentro de uma habilidade, ela é diferente, né, de avaliar dentro de um conteúdo. O conteúdo eu coloco, ele me mostra se aprendeu ou não, né? O decorar antigo, né? Mas a habilidade, ela é desenvolvida. E esse desenvolvimento, ele tem um percurso aí, individual, né? Lógico que a gente não tem como fazer 40 roteiros de estudo, mas eu tenho que proporcionar roteiros de estudo ao longo do bimestre ali, que cada aluno, dentro da habilidade que ele tem, ele consiga se desenvolver, né? Por isso, por isso que a gente trouxe isso, para que não, mas todas essas ferramentas que nós trouxemos, nossa, eu tenho que usar tudo, eu tenho que fazer com que isso, nem sempre, né? Às vezes um questionário que você feito, dentro da intenção que você tinha, o objetivo. E às vezes, aquele questionário, o aluno não vai se desenvolver em nada, né? Às vezes uma outra ferramenta seria mais. Então, aqui aproveitando tudo isso que a Tomé trouxe, né, que é bastante assim, não é nada novo o que nós estamos falando aqui hoje, o que nós pretendemos conversar com vocês. Porém, talvez seja uma situação... Agora nós vamos para a próxima parte, que é analisar mais uma... provocativa. Acho que está encavalando o nosso som também. Aí, vamos lá. Então, assim, isso tudo que a gente conversou aqui agora, né, que a Tomé trouxe, não é nada novo, né? Porém, a gente tem uma situação em que a gente traz, inclusive, situações que a gente costuma falar que são provocações, não no sentido de deixar as pessoas inflamadas ou coisa do tipo, mas é realmente a gente sentar para pensar em tudo isso que a Tomé falou, né? Aproveitando o que ela começou dizendo, a gente tem aí a intencionalidade pedagógica muito bem definida, né? A questão da personalização dos roteiros, dos estudos e da personalização da avaliação, de parar para pensar por que eu estou avaliando. O que é a avaliação nesse momento que a gente está vivendo, de distanciamento, né? Mas o que é a avaliação dentro da educação? Porque tanto no distanciamento quanto no presencial, a gente vai precisar pensar nisso. De que maneira? A gente tem uma visão muito dicotômica, né? Do sim e não. Atingiu ou não atingiu? Fez ou não fez? Se ele fez, ele está apto a prosseguir. Se ele não fez, ele não está apto a prosseguir. Mas se ele não faz, como que eu avalio, né? Mas então, o que a Tomé tinha dito é bem para isso. Eu tenho que dispor de vários instrumentos avaliativos, né? O plano político-pedagógico das escolas, ou projeto político-pedagógico, chamem, né? Como for mais comum a cada um, mas esse PPP aí, ele traz os instrumentos de avaliação que a escola pretende, e cada professor, ele pode lançar mão de instrumentos diferentes que atinjam os diferentes alunos em cada momento. A gente escolheu essa bibliografia, né, da avaliação desmistificada, justamente para quebrar um pouco esse paradigma dicotômico, esse paradigma até às vezes maniqueísta, sabe, da avaliação, que é o sim ou não, é o tá ou não tá apto, porque a ideia aqui é processo, né? Se a ideia é processo, a gente tem essa ideia de movimento, de algo contínuo. Se é algo contínuo, ele não pode parar no que a Tomé chamou bastante a atenção de vocês. Tem que ter a nota. Sim, a gente tem que mensurar de alguma maneira, porque essa mensuração, ela atribui um valor, mas a gente tem que atribuir valor de uma maneira que a gente diga
onde o aluno está no processo. O valor da avaliação, para nós, enquanto escola, ele tem que ser um valor para qualificar, não para quantificar. É complicado falar de valor em qualificação e não em quantificação, porque a gente pensa em valor dentro da avaliação quantitativa, daquela avaliação que seleciona. No nosso caso aqui, a gente está querendo chamar atenção para avaliação qualitativa, avaliação do processo, avaliação que vai te ajudar a formar. Porque nesse momento, mais importante que tudo, é a gente ter uma avaliação que me diga onde meu aluno está. Então, eu tenho que abrir mão dessa visão maniqueísta, dicotômica aí da avaliação, que é só dizer sim ou não, né? Do teste, da prova. Tem que lançar a mão disso. Às vezes, a gente vai ter que quebrar mesmo com paradigmas que estão dentro da gente, e eu digo isso por nós três, que nós trabalhamos muito juntas, e a gente conversa muito sobre isso, dessa questão da necessidade de receber o papelzinho, que agora se traduz, como a Tomé disse aí, outros instrumentos, por um e-mail, né? Então, a gente tem eu preciso receber do aluno, mas, lógico, a gente precisa ter alguma coisa em mãos para saber em que ponto desse processo que eu estou falando, que a gente vai mensurar, que ele está. Se eu não receber nada, eu não tenho como saber em que ponto do processo ele está, isso é fato. Só que nós precisamos oferecer para o aluno a diversificação. Como a Tomé bem disse também, eu não posso preparar, é insano preparar 40 roteiros diferentes. Nós não estamos falando de escolas que têm 14, 15 alunos. Nós estamos falando de escolas que é a nossa realidade, que eu tenho 40, às vezes 44. Tudo bem que nem todos estão participando da mesma forma agora. E ainda assim eu tenho que pensar naquele que não tem acesso à internet, naquele que tem acesso, como que eu faço, como que eu não faço. Mas a ideia aqui é aliviar isso. E talvez pensar de forma interdisciplinar, pensar por área, como muitas escolas a gente já sabe estão fazendo. Então, assim, pensar nessa diversidade de instrumentos para avaliar, mas sempre pensando que isso é parte do processo. A ideia é saber em que ponto o aluno está do desenvolvimento daquela habilidade. E para isso, a gente tem que ter um certo nível de personalização. E dentro do que é possível para nós, nas nossas salas de aula da rede estadual, da diretoria de ensino de Carapicuíba, a gente tem que pensar no quê? Em roteiros diversificados e que não tenham um único instrumento de avaliação que o aluno vai ter que se agarrar naquilo ali. Se ele entregou, eu vou saber como é que ele está desenvolvendo a habilidade. Se ele entregou, eu não vou saber. Então, essa é a ideia que a Tomé iniciou falando com vocês e que eu estou ressaltando agora. A ideia é diversificar os instrumentos de avaliação para tentar uma personalização. Dentro do livro Avaliação Desmistificada, a gente tem um questionamento aí. Por que avaliar? Então, nós trouxemos assim, por que avaliar, mesmo diante da atual situação? Né? Por que continuar avaliando, então? Porque, nesse momento, nós estamos falando de avaliação formativa, que é o que eu estou dizendo, né, desde o início da minha fala, que é o processo. Onde é que o aluno está dentro desse processo, que tem como meta, como fim, uma habilidade a ser desenvolvida por completo. Então, ele está ou não está, uma ou mais, né? Então, é uma avaliação que é uma avaliação prognóstica. Eu quero saber o que está acontecendo, né? É uma avaliação continuada, processual e cumulativa. Por que cumulativa? Suponhamos que eu lanço mão lá de 5 instrumentos avaliativos. Eu vou vendo que o meu aluno, que tem mais habilidade em escrever, ele se deu bem nesse primeiro instrumento, que era um relato. Já o outro, que ele se dá bem mais em falar, ele tem mais a oralidade, né? Ele se deu bem me mandando um vídeo perdão, se deu bem me mandando um vídeo nesse relato, né? De um vídeo de, às vezes, 30 segundos, mas que eu consegui perceber que ele já entronizou aí boa parte do que é o desenvolvimento dessa habilidade, né? Ou então, através do painel, né, a participação dele no painel, que a Tomé citou bem aí, ou de uma representação gráfica, que pode ser um desenho, pode ser
um fluxograma, depende do que eu pedir para ele, né? Então, assim, é aí que a gente vai encontrar, observando esses indícios que nós vamos chamar de avaliação, nós vamos observar onde é que o nosso aluno está. E aí sim que a gente vai direcionar os nossos próximos roteiros. Lembrando sempre, se eu tenho 40 alunos, é óbvio que a gente não está aqui, nós não seríamos nem loucas de dizer que tem que fazer 40 roteiros diversificados. Óbvio que não. É uma personalização dentro do possível das nossas salas de aula do ensino estadual, né? E aí sim, eu vou ver como é que esses alunos estão para eu poder dar continuidade, porque senão o nosso trabalho também vira uma loucura, porque a gente começa a preparar uma aula baseado no que eu imagino que eles precisam, sem ouvir o que é que eles realmente precisam. Como é que eu vou ouvir o que o aluno realmente precisa? Nessa devolutiva que ele vai me dar nessa avaliação, que muitas vezes não precisa ser uma avaliação como a gente está acostumado, aquela folha com o nome da escola lá em cima, o nome do aluno, é uma das atividades. Isso vai ser uma das atividades. O que a gente quer é que desses 5 instrumentos hipotéticos aí que eu falei agora há pouco, se o aluno ele consegue atingir um certo número desses 5 instrumentos que eu lancei para ele, quem é que vai me dizer que ele não está atingindo essa habilidade? Né? Então, assim, eu tenho como acompanhar o processo de formação desse aluno através desses diversos instrumentos. Por isso, eles têm que existir. Por isso, eu não posso me agarrar em um único. Mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar junto com o meu colega de área ou fora dela para aliviar essa carga, principalmente nesse momento, né? E aí a gente ainda colocou aqui, ó, depois da fala do RAD, né, que é esse primeiro parágrafo, no segundo a gente tem: além de, diante do período de aulas não presenciais, ser uma útil ferramenta para verificar quais alunos estão participando ou não das atividades propostas. Porém, essa participação, ela pode vir de forma diferente, né? Como eu falei, pode ser um vídeo, pode ser um desenho, pode ser um fluxograma, depende do que eu, professor, vou pedir, né? Tudo depende do que eu pedir. Por isso que é tão interessante a gente falar de grade de avaliação. Por exemplo, eu peço para o meu aluno uma atividade. No roteiro, eu digo o que é que ele tem que fazer, mas eu não digo o que é que eu vou considerar na hora da avaliação. Então, no roteiro, além de dizer para o aluno detalhadamente o que é que ele tem que fazer, é bem interessante que nós, professores, coloquemos ali de maneira explícita para ele o que é que eu, enquanto professor, vou avaliar do que é que ele está fazendo. Então, isso é um norte muito interessante para o aluno saber também, será que eu estou conseguindo? Será que eu não estou conseguindo? Como é que está essa situação de avaliação dentro do que eu estou pedindo para o aluno? Bom, diante de tudo isso que eu falei, dessa questão da intencionalidade pedagógica, de quebrar com esse paradigma dicotômico do sim, não atingiu, não atingiu, o que a gente quer deixar bem claro para vocês? Nós destacamos a página 44 dessa bibliografia, né, que fala de leitura da realidade, que a Tomé também comentou aí um pouquinho, né, antes. A gente precisa entender que ler a realidade do aluno faz parte do processo, né? Então, a questão de leitura, ela está num momento em que a gente consegue compreender o processo do aluno, através da leitura que eu propus para ele. Eu, enquanto professor, eu vou propor uma atividade. E quem vai fazer essa leitura dessa proposta? Eu, professor, mas de acordo com o quê? Com a grade de correção que eu vou propor para ele também. Eu não vou ler o parágrafo todo para vocês, mas assim, a gente tem que ter em mente que a leitura ela é sempre seletiva. Então, a leitura que eu vou fazer do material que eu estou recebendo do meu aluno, ela é uma seleção. Ela é uma seleção de algo que eu pré-determinei. Porque se eu sei qual habilidade que eu estou querendo desenvolver com os alunos, eu sei o que é que ele tem que atingir. Então, é dentro desse recorte do que o aluno tem que atingir que eu vou basear a minha grade de correção, que eu vou colocar para o aluno lá.
Suponhamos que eu esteja trabalhando com relevo. Nesse momento, eu quero que o aluno perceba as diferentes formas de relevo, suponhamos. Então, o que eu vou dizer para ele? Que ele tem que mostrar para mim como é que ele compreende as diferentes formas de relevo. E sou eu que vou dizer para ele como. Se é num vídeo, se é numa música, se é num desenho, se é num fluxograma, ou se é num breve relato, ou se é em alguma atividade que eu consegui propor virtualmente junto com todos, num Jamboard, por exemplo. Né, que ele coloque imagens lá dentro de um Jamboard, que ele faça uma descrição dentro de um Sway, por exemplo. Então, assim, tudo vai depender, a leitura dessa realidade do meu aluno, de cada um, vai depender do que eu propuser na avaliação. E como a Tomé já bem disse, e a Padial também vai falar, é a questão assim, eu não preciso me ater a uma avaliação formal, eu preciso avaliar todas as atividades que eu estou colocando para esse aluno, porque até para eu fechar o meu bimestre é mais fácil. Eu somo essa mensuração que eu dei em cada uma das atividades e eu vou ter um panorama do aluno, eu vou ter uma imagem do aluno que ela vai ser, assim, uma mensuração para eu saber aonde ele está. Mas eu também posso usar ela para fechar o meu bimestre junto ao meu coordenador. Eu penso que desse momento é isso que a gente tem para falar, e agora a gente vai passar um pouco para a parte prática. É isso, meninas? Exatamente. Eu posso tirar, Padial, ou você quer que continue? Pode tirar, eu vou colocar. Agora só preciso saber se quem vai colocar, sou eu ou a Tomé. Tá certo. Então, deixa eu só falar rapidinho para eles o porquê que a gente colocou essas imagens, tá bom? Uhum. Ó, a gente tem a imagem do caderno do professor, né? De história e de geografia. A Padial vai falar um pouquinho sobre o de história, ela vai esmiuçar bem aí as questões por que ele tá, por que ele não está disponível, né? E o porquê da gente ter escolhido o caderno do professor para passear com vocês. Eu vou pedir licença para vocês e vou tirar a apresentação para que elas consigam entrar dentro dos cadernos. E já vou aproveitar e fechar meu som também. Tá. Só me avisem a hora que ele desaparecer aí para vocês. Tá. Então eu vou colocar, depois a Tomé coloca e eu volto no final, então. Só um minutinho. Apresentar agora. Então pode deixar que eu vou te dando o retorno, Padial, se ele for. Tá Quando bom. ele aparecer, eu te dou. Está entrando. Me fale quando aparecer, Michelle. Tá certo, então. Ah, tá. Tá indo aí. Tá na tela, Padial, pode ficar à vontade. Eu vou fechar o som aqui para melhorar o seu. Uhum. Qualquer coisa você chama a gente. Pode deixar. Então, qual que foi nossa intenção? A gente já trabalhou com essas atividades, tanto em História e Geografia, mas nós trabalhamos com outro foco. Nós trabalhamos com o foco de relações étnico-raciais, como usar o próprio material que a gente tem em mãos, né? Com as relações étnico-raciais, não só precisar de um momento, de uma data específica, ou preparar um material específico, né, para trabalhar com essas diversidades. Então, a gente trouxe o mesmo material, por quê? Para mostrar essa questão da avaliação. Né? Como a Michelle e a Tomé falaram, você pode trabalhar todo esse processo. Né? Nós estamos aqui, leia as fontes e responda as questões. Se você, olhando isso aqui, a gente vê que é uma questão, uma atividade mais tradicional. Você tem duas imagens, né, disparadoras, né, do engenho do cultivo de mandioca. Aí você tem um texto falando da produção, né, que era feita no Brasil colônia, os produtos principais, né, e do começo da cana-de-açúcar, e logo embaixo a gente tem o quê? Um trabalho de pesquisa, né? Pesquisa as características e a forma da produção dos produtos destacados em negrito. E aí segue, aguarde as instruções para socializar o resultado com a classe. Veja, você tem um trabalho de pesquisa que você está pedindo para o seu aluno, né? Que não é um trabalho de 20 páginas com a BNT, né? Ele está fazendo uma pesquisa. E aí você pode, né,
ver como é feito isso, socializando com a classe. Numa aula presencial, você pode fazer uma roda de conversa, você pode até fazer um questionamento, ou até mesmo um pequeno debate com os alunos, né, do porquê, como, onde esses produtos eram produzidos. No momento atual, você pode usar um Jamboard, você pode usar um Swing, você pode pedir para ele fazer um pequeno vídeo, né, para socializar com a classe. Então, você pega uma ferramenta tradicional, que é uma pesquisa, e pode trabalhar ela com uma atividade, uma ferramenta mais tecnológica, dentro das suas possibilidades, é óbvio. Né? Então, a ideia, o que elas falaram? Você não precisa deixar de lado o tradicional, né? As ferramentas mais tradicionais, né? Mas você tem que implementar, né? Com outras, principalmente no momento atual, com outras questões. Aí depois vem, né? A questão, outra pesquisa, né? Quais os nomes, de acordo com textos, quais os nomes que inspirou, além do Brasil, que outras formas foram atribuídas. Também entra um trabalho de pesquisa, porque o texto não fala isso, né? Ele fala muito por cima. Então, faz um trabalho de pesquisa do porquê dos nomes que o Brasil teve. E, novamente, uma roda de conversa para discutir esses pontos. Então, você está vendo, nessa atividade, ela é uma atividade que você tem pontos mais tradicionais e pontos mais tecnológicos, dependendo aí da formação. E como eu falei, na sala de aula, você faz isso presencialmente, discutindo cara a cara com os alunos, né? O texto, né, continua aí você, né, falando sobre essa questão, tanto que a gente lembra que a gente sugeriu a música Pindorama, do Palavra Cantada, quando a gente trouxe essa atividade para vocês. Aí vem a questão do trabalho com a ideia do aluno historiador, né? Que é a ideia que ele pensa a história, não decore textos. Você tem uma fonte, né, das cartas do José de Anchieta, e depois o texto de um historiador, né? Para você comparar a fonte primária, que é a do José de Anchieta, com uma fonte secundária. Isso é competência leitora do aluno, né? Com base nessas duas fontes, ele vai responder um questionário, né? Quer dizer, não precisa largar a mão do questionário, né? Mas é trabalhar essa questão em conjunto. Tanto que no final dessa atividade, que a gente tem os questionários, esse questionário, qual que é a última atividade? Elaborar um lapbook, né? O aluno prepara, em cima de tudo que ele respondeu, ele prepara um lapbook. E aí, nessa questão, você pode, né, na questão da avaliação, da necessidade de avaliar o processo e da necessidade de você dar uma nota no final do bimestre para o aluno, avaliar cada ponto. Ele analisou o texto, ele respondeu o questionário, como é que foi, o que ele apreendeu desse questionário ao elaborar o lapbook, né, usando a sugestão aqui do caderno do professor. Inclusive, né, com questões de fontes, não precisa usar só o que está no caderno do aluno, né? Você pode usar outras fontes, pesquisa, e se a turma tiver, o próprio PNLD para ajudar nessas atividades. Então, você tem todo um processo que o aluno tem que ir atrás da informação e, no final, ele tem que fazer o quê? Sintetizar essas informações num lapbook, né? Então, e aí você, dentro desse processo, você vai avaliando o que o aluno conseguiu, o que ele não conseguiu, que habilidade ele atingiu, que habilidade ele teve mais dificuldade. Tá? Mesma coisa aqui, está passo a passo, né, como elaborar um lapbook. Então, novamente, você tem aqui instruções, né, aluno, né, essa habilidade consta, né, nas estruturantes, né, o aluno consegue seguir instruções. Isso é uma coisa que você pode, dentro daquele contexto de finalizar bimestre, e te ajudar na hora de você perceber aonde você tem que focar mais, se ele conseguiu ou não seguir os passos, essa receitinha aqui de lapbook, né? E a partir daí ver, não, o meu aluno fez direito. Eu tenho uma parte dos meus alunos que fez direitinho, entregou, fotografou o lapbook, deixou o lapbook na escola para eu olhar, conseguiu. Teve aluno
que não conseguiu, ou teve aluno que não entendeu a intencionalidade do que é um lapbook e não conseguiu produzir aquilo que você tinha intenção que ele produzisse. E a partir daí você vai verificando e buscando outros instrumentos para trabalhar com seu aluno. Com relação ao ensino híbrido, vocês podem perceber que todo esse material do currículo paulista, ele traz código QR, ele traz link, ele traz sugestões de páginas e sites para você trabalhar com seu aluno. Isso também é ensino híbrido, né? O ensino híbrido, ele tem essa questão, que você tem uma parte da aula tradicional, e se a gente não tivesse num processo de pandemia, nós teríamos essas aulas na escola, com aula expositiva e tudo mais, mas você acaba trazendo mais elementos, né, para o aluno, né? Você faz o quê? Que as habilidades, elas sejam mais abrangentes, né? Ela trabalhe de uma forma mais abrangente para alcançar a habilidade, né? E aí, na atividade 6, que nós temos aqui, era, né, uma rotação, mas por estação, né? E aqui é bem interessante, porque aqui é um exemplo muito bom de diferentes tipos de avaliação que você pode usar, né? São atividades diferentes, que abrangem, né, diversas habilidades diferentes, né? E que você, inclusive, pode usar para sua avaliação. O que não pode? Você considerar, por exemplo, que um questionário valha, vamos dar um exemplo aqui, valha 5 pontos e as outras atividades valham 1 ponto. Não, né? Porque você vai nesse caso, você está privilegiando aquele aluno que tem uma competência leitora mais estimulada. Um aluno que tem dificuldade, ele não vai conseguir fazer. Análise de imagem, né? Tem aluno que vai olhar a imagem e vai sacar, né, rapidamente a intenção que você queria com ela. Tem aluno que vai ter mais dificuldade. Então, você não pode fazer isso. Eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa, esse trabalho de pesquisa vai valer 5 pontos na média final. É isso que... Você pode ter o trabalho de pesquisa, sim, mas ele não pode ser a principal ferramenta de avaliação do aluno, né? Você tem que ter outros mecanismos, você tem que ter outras ferramentas, outros tipos de avaliação, para você poder, ao final do bimestre, depois de toda a avaliação do processo, fechar a nota. Porque, como a Michela falou, nós temos um sistema que no final do bimestre vai pedir a nota do aluno. E o que é essa nota? Na verdade, é como você avaliou o processo de aprendizagem dele, né? Ele tirou, vamos lá, 5 na média geral? Tá, mas por que ele tirou 5? Porque ele teve dificuldade na hora de analisar um gráfico. Então, eu sei que eu tenho que voltar, pode até ser outro objeto de conhecimento, mas que eu tenho que voltar em gráfico com esse aluno, ou com essa parte dos meus alunos, que não compreenderam muito bem como é que se faz análise de um gráfico, do ponto de vista, no caso aqui, historiográfico, né? Que são gráficos do IBGE, tá bom? E, por fim, você pode, né, também nesse contexto, pedir para um aluno fazer um mapa mental, fazer um lapbook, apresentar, talvez, um podcast, né? Mesmo um podcast, um vídeo, você pode combinar, o aluno vai te mandar o vídeo, mas ele também pode te mandar um pequeno roteiro, né, de quais foram os passos que ele fez para elaborar esse podcast, esse vídeo, porque precisa. Nós aqui no ATPC, nós não estamos, a gente tem todo um roteirinho que é feito para poder falar com vocês. A mesma coisa, né, uma coisa que os alunos adoram é o youtuber, né? Os youtubers estão na moda. Quando você vai postar um vídeo no YouTube, você não vai lá e começa a falar destrambelhadamente. Você faz um pequeno roteiro, você faz pesquisa, né? Eu cansei de ver youtuber falando assim, eu tive que pesquisar tal dado porque eu não tinha tanta habilidade com ele. E é isso que o aluno, ao trabalhar essas atividades, tem que entender. Ele faz parte do processo, né? Ele faz parte do processo de aprendizagem dele, e o professor está ali para ajudar,
né? Ao mesmo tempo, você tem a avaliação, né? Nota para o final do bimestre. É só você não focar numa, por exemplo, você deu tudo isso aqui, aí chega no final do bimestre, você manda um questionário com 20 questões para o aluno fazer uma prova, né? Fazer a prova porque eu tenho que dar a nota. Eu sei que tem até escola que pede, né? Antes da pandemia tinha prova mensal, prova bimestral, né? Mas aqui a ideia é justamente você até pode usar uma prova, mas a prova vai servir para te mesurar, não para ser a nota final do aluno, né? E com relação, né? Você pode trabalhar, como a gente trabalhou também, a Tamé vai falar um pouquinho mais disso, a gente trabalhou essas atividades com ERER e DSG, né? Linkando com a questão que a gente tinha em as questões dos produtos em geografia, né? Então, você pode também fazer isso, não só com uma temática específica, como ERER, mas também nessa avaliação, né? Gráfico, imagem, texto, né? Os alunos aprenderam essa questão de produto, venda, mercado, qual a relação disso com a nossa colonização? É essa a ideia, você fazer esse trabalho multidisciplinar, né? Porque ao fazer isso, você consegue que quando o aluno aprende aprende não, não se aprende a habilidade, desculpa. Quando o aluno consegue atingir a habilidade, ele também tem uma visão mais ampla com essa habilidade, né? Não é só no nicho de história, não é só no nicho de geografia. O aluno consegue extrapolar os nichos dos objetos de conhecimento, dos nichos da disciplina. Certo? Vou passar para Tomé, e aí a gente dá continuidade. Eu volto com vocês ao finalzinho do nosso TPC. Prontinho, Tomé, estou parando a apresentação para você colocar o de geografia. Enquanto a Tomé vai colocando, eu vou só destacar uma situação que a Padial falou bem aí. A gente não começa a falar a TPC, né, sem uma roteirização. É uma questão de conversar realmente com os alunos, que a questão da roteirização das atividades deles, que o professor passa enquanto roteiro, também tem que ter a devolutiva dele também tem que ser roteirizada. E nada impede que você, professor, dê as dicas para o aluno, né? Oriente nesse sentido, de como ele vai fazer a devolutiva. Olha lá, eu vou fechar o som aqui para sair o da Tomé, peraí. Também vou fechar o meu. Aí, a hora que aparecer, vocês me avisam, tá? Já está aparecendo, Tomé. É que eu fiquei gastando o tempo aí falando da roteirização e eu acho que o som demorou a chegar para você. Fica à vontade, se precisar, você já chama a gente aqui. Nós vamos fechar o som e o vídeo. Pronto? Tá aparecendo, né? Pode ir, Tomé. Tá ouvindo? Tá. Agora foi, né? Tá ouvindo certinho? Aqui, como vocês estão me ouvindo, né? Certinho, meninas? Sim, pode ir tranquila. É só para você que está demorando, para nós está tranquilo. Pode ir. Aqui, como a Padial... Beleza. Aqui, como a Padial comentou, nós trouxemos uma atividade que
trechos, né? Nós usamos trechos dessas atividades de história e geografia para aquela sequência de atividades que nós apresentamos lá para serem realizadas utilizando o Jamboard, né? Naquele momento do Jamboard, a ideia era que vocês pudessem, por área, né, como as meninas já comentaram, tem várias escolas utilizando esse recurso de trabalhar os roteiros por área. E aí, quando você utiliza o roteiro por área, né, a ideia é que para o aluno tenha um equilíbrio, né, aí entre as habilidades que você precisa desenvolver em cada um dos componentes, mas também que o aluno ele não fique sobrecarregado no sentido assim da quantidade, né, de atividades. Esse retorno que nós tivemos das escolas no sentido da questão de utilizar essa estratégia de propor para os alunos essas atividades por área. No caso, o que a gente tem aí para vocês é no caso, o caderno todo, né, que nós utilizamos de geografia. Naquela sequência que nós propusemos lá no Jamboard, a ideia é que não fosse trabalhado só geografia e história. Ali nós apresentamos várias situações que nós apresentamos várias situações para vocês que o componente de sociologia e de filosofia entraria também. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como lá naquele recurso do Jamboard, aqui eu posso utilizar, como nós já falamos hoje várias vezes, ferramentas, instrumentos tradicionais, né? Uma pesquisa que, se nós tivéssemos no momento presencial, ela ia ser solicitada da mesma forma. Né, uma pesquisa, ela ia ser solicitada ou na escola mesmo, ou para o aluno, né, entregar depois, mas essa pesquisa ela ia ser solicitada. Então, a ideia aqui é que a gente analise um pouquinho qual foi a estrutura enquanto o caderno aqui, ele propõe que o professor ele pode utilizar dos diversos instrumentos. Como eu comentei lá no início, quando a gente fala de ensino híbrido, essa abordagem, né, do ensino híbrido, ela traz essa mistura de instrumentos, né, tradicionais, de atividades presenciais, de atividades, né, tecnológicas, de uma forma mais tecnológica, mas à distância. Então, quando a gente fala dessa questão do ensino híbrido, como a Michela falou, não é trazer nada de novo, porque todo mundo no dia a dia tem feito um esforço enorme para que essa mescla ela aconteça. Se a gente for analisar muitas escolas, os alunos têm buscado roteiro de estudo lá na escola, ele tem desenvolvido as atividades somente com o PNLD, com o caderno do aluno e o caderno dele, né? Ele ainda não tem esse acesso às ferramentas tecnológicas. Então, na realidade, o que a gente espera é somente a regulamentação de como a gente vai colocar isso em prática. Mas, das diversas formas, isso já vem acontecendo na escola. A gente só não está utilizando de uma forma sistematizada, né? Mas fazer com que os alunos eles atinjam o conhecimento das diversas formas, isso daí vocês já estão fazendo. Utilizando ferramentas tradicionais ou não, vocês estão fazendo, né? Aqui em geografia, a gente tem a unidade temática, né, que é o mundo do trabalho, o objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias, e aqui no caso, como no caso o currículo, né, ele traz já as habilidades. Aqui no caso nós temos duas habilidades, né, essas habilidades, no caso aqui do ensino fundamental, a gente já tem, né, da regulamentação correta, né, com o ensino, no caso o currículo, ele já está posto. O do ensino médio, se a gente for considerar essa sequência, né, se eu for adaptar, ou se eu estou pensando nessa sequência dentro de uma área, eu vou ter que colocar os outros componentes, né? E aí, o que chamou a atenção da gente nessa estrutura para trazer novamente para vocês? Essa questão de que uma coisa que a Padial já comentou, que é as diversas atividades propostas aqui, elas já trazem ferramentas tecnológicas. Então, mesmo que nós tivéssemos, no caso presencial, essas atividades, elas já estariam postas aqui. Então, essas ferramentas nós já utilizaríamos. Mas o que é interessante é que ele traz aqui, no caso, 6 atividades dentro dessa situação. Essa, quando vocês forem olhar lá, é a situação de aprendizagem 1,
do caderno do 7º ano. Ele traz 6 atividades. Essas 6 atividades, como foi bem dito pelas meninas, eu tenho que pensar, como eu disse também, a questão da intencionalidade. Qual intenção eu tenho quando eu vou desenvolver cada uma delas? E cada uma das atividades, ela vai ser avaliada, né? Não necessariamente com instrumentos tradicionais, mas ela vai ser avaliada, né? Eu preciso verificar se dentro do que eu propus ali daquela atividade, o aluno atingiu. Eu queria que ele conhecesse, como a primeira aqui, ele coloca uma sensibilização, né, para dialogar com os alunos, onde tem indústria, onde não tem indústria, para eles, né, conseguirem se localizar. Então, nessa primeira atividade, seja uma sensibilização, uma conversa, um diálogo, eu preciso avaliar a ponto de verificar se esses alunos conhecem a estrutura industrial, no sentido, sabem onde tem indústria, sabem o que é uma indústria, né, o que se constitui como uma indústria. Então, no caderno, quando vocês analisam, nem sempre eu tenho ali o item avaliação, mas o professor, quando ele propõe essa atividade, ele precisa, é imprescindível ele finalizar aquilo ali, tanto dando a devolutiva para os alunos, de um diálogo, não importa, eu tenho que dar a devolutiva, né? Ou seja, no caso, com outras ferramentas, outros instrumentos. A ideia aqui quando vocês analisam o exercício, e aí eu vou passar rapidinho, só para a gente chegar lá na parte que nós tínhamos da outra vez, que é a questão de analisar como que a 6 ela é uma autoavaliação, mas as 5 atividades, como que o aluno ele vai percorrendo esse processo, né, de entendimento do que são essas do que é, no caso, esse fluxo aí de comércio, de mercadoria. Nós colocamos aqui para vocês, lá no Jamboard, vocês lembram que nós trabalhamos produtos, né, no caso, produtos diversos, e aí com imagem. Então, lá no Jamboard ele tem essa possibilidade, mas aqui no caderno do aluno, ele traz a possibilidade com código, né, QR, que pode ser utilizado. Eu posso utilizar os sites de pesquisa. Então, se o aluno ele está utilizando esse material físico, né, ele vai ter que procurar essa referência, no caso no PLLD, né, se a gente está falando de um aluno que ainda não está com acesso, né, à internet, ou ele tem um acesso bem precário da internet, então ele faz a maior parte das suas atividades ali no papel mesmo, né? E aí entrega. A gente sabe que tem bastante escola fazendo dessa forma. Então a gente não pode deixar de lado achando que todo mundo está entregando, né, pela internet, todo mundo está bonitinho, preenchendo lá no caso o Jamboard, conforme você deixar aberto, né? Eu tenho um grupo de alunos aí que é um número significativo de alunos que tem que ter o recurso físico. E aí a ideia aqui, quando a gente finaliza, é pensar que quando a gente trouxe lá para vocês os produtos e depois tinha os mapas, né? Que aqui ele traz os mapas para o aluno poder ir identificando esses fluxos. Nessa atividade que nós utilizamos lá no Jamboard, por isso que para vocês, que é a parte de recuperação. Recuperação por quê? Naquela atividade que nós mostramos lá no Jamboard, é possível que o aluno ele retome alguns tipos de estrutura que ele ainda não tinha conseguido assimilar. Então, se lá no início, quando eu faço uma sensibilização, perguntando dos tipos de indústria, mas depois eu faço uma finalização, retomando sobre esses fluxos de mercadoria, esse aluno que ainda não tinha, né, assimilado essa questão, né, da indústria e como ela se expande aí por todo o território, ele pode assimilar isso com mais facilidade. Que as meninas já comentaram, né, de uma forma bem clara, que essas atividades, igual aqui no caso de geografia, eu tenho 6 atividades. A Padial apresentou também um grupo de atividades. Cada uma delas, o que tem que ficar bem claro para todo mundo é que cada uma delas, ela é um passo dentro do processo todo de avaliação para eu chegar lá na nota, né? Então, na média final, eu tenho que contemplar essas várias avaliações que eu fiz, né, esses vários instrumentos que eu fiz, para que o aluno
possa visualizar o seu desenvolvimento. Né, como a Michela comentou, a Padial também, não é somente o professor. Quando eu falei lá no início da intencionalidade, eu tenho que deixar claro nos roteiros, até numa avaliação, eu tenho que deixar claro para o aluno qual é o meu objetivo. Né? Até porque durante o processo ali de uma avaliação, seja uma prova mesmo, né? A gente está comentando aqui de instrumentos diferentes, mas seja uma avaliação, mas que no início, lá no topo daquela avaliação, ele tenha os critérios que você vai utilizar para avaliar, que ele tenha o que você quer em cada questão, né? Se for o caso de uma prova. E aí, gente, o que acho que tem que ficar tranquilo para todo mundo é que esses itens que nós trouxemos hoje, vocês fazem, né? E isso a gente sabe porque a devolutiva de vocês é grande. Mas o que a gente precisa começar é sistematizar, porque, como eu disse, né, quando a gente fala de ensino híbrido, ele acontece das diversas formas. Só que quando chega a regular, né, como no caso nosso do Estado, quando nós tivermos a regulamentação de como isso tem que ser na prática, quando eu falo como isso tem que ser na prática, quantas atividades eu faço para os alunos que estão em casa, quantas eu faço para os alunos que vão frequentar a escola naqueles dias determinados, que tipo eu estou avaliando aqueles alunos que estão em casa, né? Quais instrumentos eu estou usando para aqueles que estão na sala, né? Como bem disse a Padial, eu tenho que mesclar para que as habilidades que os alunos têm, né, enquanto ser humano mesmo, elas sejam contempladas em todas as atividades, né? Em uma que é desenho, ele não é tão bom, ok, mas o desenho em si ali, ele diz o quê, né? O que eu tinha de intenção quando eu organizei esse material todo. Meninas, acho que é isso. Então, você pode tirar, Tomé, e aí eu já vou colocar o outro para a Padial finalizar. Perfeito. Enquanto a Michela troca aí o material para apresentação, só lembrar para vocês, como a gente está nas semanas de recuperação e aprofundamento, chegou sexta-feira, né, depois das 7 da noite, um boletim COPED número 27, tá? Que ele traz, nele é apresentado um material para o professor trabalhar. E o que esse material traz? Ele traz, deixa eu até pegar aqui, ele traz o quê? Ele traz para o professor, o boletim COPED número 27, tá? De 11/9. Por que a gente não colocou ele aqui? Porque como ele chegou sexta-feira à noite, não tivemos tempo de analisá-lo. E o ATPC é gravado, em geral, na segunda-feira de manhã. Então, óbvio, não teve tempo. O que a gente conseguiu ver rapidamente, numa análise superficial? Nós pretendemos analisar melhor. Ele traz, por série, ano e segmento, as habilidades a serem recuperadas e serem aprofundadas do primeiro bimestre. O que é interessante, ele traz a série ano, né? Ele traz o objeto de conhecimento, ele traz a habilidade do primeiro bimestre e ele traz, é uma tabela, ele traz o quê? Que página está isso no caderno do aluno e que página está isso no caderno do professor, né? Então, ele já traz para você um caminho que é para facilitar a sua vida. A única exceção, história. Desde a semana passada, a gente não sabe por que a gente não teve nenhuma devolutiva, nenhuma recomendação, nenhuma instrução. O caderno do professor, né, de história, não está disponível na IFAP. Tanto que esse que a gente apresentou hoje para vocês é o que eu tenho salvo, o PDF, lá do começo do ano. Tanto que está bem escrito versão preliminar na capa, né? A gente usou esse, né? Então, a gente não sabe por que o de história não está lá. Então, a gente vai continuar usando, para quem tem acesso, né, o preliminar, para poder dar um norte aí para o trabalho, tá? Vai o link desse boletim
para vocês no material que a gente manda, né, material de apoio, e também converse com o seu PC sobre esse material, né, porque, pelo que a gente entendeu, veio para essa semana, 14 a 18, primeiro bimestre, então imagino que para as próximas semanas virá também o material para o segundo e para o terceiro bimestre, tá certo? Nós temos aí agora o nosso link, né, tradicional link para responder nosso formulário, para a gente poder ter uma noção de quem tá seguindo, e também a gente tem as devolutivas de vocês. Um aviso, a gente tem nosso canal no YouTube, sim, só que a gente pede, né, para vocês, até comentários, tudo bem, mas dúvidas, passem no nosso e-mail institucional. Por quê? Nós não somos youtubers, a gente, né, até olha por cima os comentários, mas infelizmente a gente não tem o tempo de fazer uma análise sistemática dos comentários como a gente faz dos formulários, né? Então, qualquer dúvida, né, sugestão de pauta, podem mandar por e-mail para a gente, né, que a gente vai avaliar dentro das demandas que nós temos também da SEDUC e da DERC, o que a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Finalizando, então, eu agradeço a participação e a atenção de vocês, né? A gente tem as referências também, como sempre, a gente, né? Tudo que a gente fala é embasado, né? A gente não saca, né? Eu brincava muito com os meus alunos, a gente não saca nada da cartola como um mágico aqui, né? A gente sempre está estudando, está embasando o material para passar para vocês. Então, eu estou encerrando agora a minha fala. Um bom dia a todos, um bom trabalho e até daqui 15 dias. Para vocês, eu agradeço muito a paciência de todos, né? Como a Padial bem disse, é uma situação em que nós temos trabalhado a exaustão, tanto no núcleo pedagógico quanto as escolas, né? Mas a gente tem em mente que tem conseguido alcançar os objetivos. Nós agradecemos a participação de todos, né? Nós temos recebido as devolutivas e, como a Padial bem disse, de acordo com o possível, nós vamos respondendo. E lembrar mesmo, o contato que vocês podem ter conosco é através dos nossos e-mails institucionais e também o e-mail do núcleo pedagógico que está aí no PowerPoint. Não deixem de passear aí pelo material que nós vamos enviar no documento orientador que o professor coordenador de vocês vai passar para vocês, que é o documento que tem todos os links, com todo o material que nós comentamos, né, para vocês conseguirem ter aí o apoio, e até a próxima TPC, tá bom? Obrigada, pessoal, até mais. Tchau, gente. Michela, antes só de encerrar, só lembrando, né, que a gente, dentro do nosso tempo, a gente está colocando todos esses 10 ATPCs lá no canal do YouTube, né? Então, quem quiser rever, está lá disponível para vocês, tá bom? Um beijo a todos.